Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 22, por favor. Gênesis 22, hoje eu vou expor esse texto. Hoje eu quero falar com vocês sobre o triunfo da fé. Gênesis 22, vamos ler nessa noite dos versos 1 ao 19. Acredito que o Gustavo tenha conseguido acertar, né, Gustavo? Aleluia! Falei para o Gustavo, você não vai conseguir, não acredito. Ele conseguiu. Falei para o Edson lá, Edson, que se o Gustavo não conseguir resolver a transmissão, o negócio é sério, ele conseguiu. Então eu creio que os irmãos estejam conosco já, nos assistindo. Deus abençoe vocês. Perderam o louvor, foi uma bênção, mas eles vão voltar muitas vezes. Gênesis 22, diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi ao lugar onde Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Daí dir-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia no mar. A tua descendência possuirá a terra dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Aleluia. Senhor, te louvamos nessa noite. Graças te louvamos pelo louvor e pela tua palavra agora. Abençoe cada um aqui, meu Pai. Abençoe aqueles que nos assistem, e que seja um tempo da graça maravilhosa do Senhor para cada um que está aqui nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, aos 75 anos de idade, Abraão foi matriculado na escola da fé. Agora, aos 100 anos, ele está enfrentando tremendas provas e desafios na vida. Você nunca é velho demais para enfrentar novos desafios, lutar novas batalhas e aprender novas verdades.
Sabe por quê? Porque quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. Quando nós paramos de crescer, nós paramos de viver. Para o crente, o texto é Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Gênesis 22 nos mostra a maior de todas as provas que Abraão enfrentou. E pela fé ele enfrentou. E vai nos mostrar nessa noite 5 verdades maravilhosas sobre o triunfo da fé. E a primeira delas, com a Bíblia aberta no texto, eu aprendi, é que a fé suporta a maior prova. Diz o verso primeiro que lemos, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Quem pôs Abraão à prova? Deus. Deus. Na escola da fé teremos testes ocasionais, ou jamais saberemos onde estamos na caminhada espiritual. Abraão enfrentou vários testes da parte de Deus, e eu quero crer que nós enfrentamos os mesmos hoje à noite, se não vejamos. Primeiro teste que Abraão enfrentou foi o teste da família. Gênesis 12:1, Deus lhe disse para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra desconhecida, e Abraão foi. Ele obedeceu. Segundo, Abraão enfrentou o teste da fome. Gênesis 12:10, Abraão fracassou, porque duvidou de Deus e desceu ao Egito para buscar ajuda. Ele fracassou. Abraão enfrentou ainda o teste da comunhão. Gênesis 13:8 nos diz que ele deu a Ló a oportunidade primeiro para ele escolher e seus pastores. Depois Abraão enfrentou o teste da luta. De Gênesis 14:15, que ele derrotou os reis que sequestraram Ló. Ele lutou. Quinto lugar, Abraão enfrentou o teste da riqueza. Gênesis 14:22, ele disse não às riquezas de Sodoma. Não. Notem como enfrentamos os mesmos testes hoje. Sexto, Abraão enfrentou também o teste da paciência. Nesse teste, ele fracassou. Porque diz Gênesis 16:4, que ele cedeu às pressões de Sara, sua esposa, arranjando um filho com a escrava Agar. Ele fracassou. E sétimo, Abraão enfrentou o maior teste, o teste do maior amor. Gênesis 22 nos mostra o maior de todos os testes que Abraão enfrentou. E esse teste chama-se maior amor. Agora, nem toda situação difícil que vivemos é um teste de Deus. Nem toda. Às vezes sofremos por causa do nosso próprio pecado. Abraão sofreu no Egito e em Gerar, por causa do seu próprio pecado. Mas as provas enviadas por Deus, elas são para o nosso bem. Todas elas. Domingo à noite passado ouvimos sobre Paulo e o seu espinho na carne. Paulo não enfrentou lutas por pecar, mas aqui Abraão está enfrentando e algumas ele pecou. Tiago 1, 2 e 3 diz assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, fé não testada é fé insegura. A qualidade do metal é comprovada por aquilo que ele pode suportar. Deus continua nos pondo à prova. Deus continua provando os seus filhos constantemente. Constantemente somos colocados à prova. Deus prova, Satanás tenta. E Satanás tenta para extrair de nós o pior. Deus nos prova para extrair de nós o melhor. Deus não tenta, Deus prova. Satanás não prova, ele tenta. Agora,
Por que esperaria Abraão 25 anos por um filho? E depois de receber esse filho, pediria esse mesmo filho em sacrifício num altar? Como assim? A fé suporta a maior prova. Segundo, a fé vence dificuldades para obedecer. Irmãos, se olharmos para Abraão caminhando para Moriá com seu filho Isaque, para José na prisão, para Moisés e Israel de frente do Mar Vermelho, para Davi na caverna ou Jesus no Calvário, a lição é a mesma. E qual é a lição? Vivemos por promessas e não por explicações. Promessas e não por explicações. Irmãos, considere quão irrazoável era o pedido de Deus. Abraão amava Isaque e tinha construído todo o seu futuro ao redor dele. Agora, Deus o pede em sacrifício. Esse menino descansava todo o futuro do pacto. Abraão esperava o filho, amava o filho e construiu o seu futuro ao redor dele. Porque diz Gênesis 21:12 que em Isaque seria chamada a sua descendência. Então ele construiu o seu futuro ao redor do filho. Há 5 características dessa fé adulta de Abraão. A primeira é que a sua fé responde ao chamado de Deus. Diz o verso 1 que ele diz assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Abraão bate continência antes de saber para que Deus o chamara. Irmãos, Deus continua chamando e nós, sem saber para que, precisamos continuar fazendo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Segundo, sua fé obedece a Deus prontamente, porque diz o verso 2 que Abraão sai. Ele se recusou a ver incoerência ou infidelidade da parte de Deus. Irmãos, quando Deus chamar, vá. Porque quem chama é poderoso para guardar você e para cumprir aquilo que ele disse que faria. Terceiro, sua fé obedece sem especular. Diz o verso 3 que Abraão se levanta de madrugada e prepara todas as coisas. Quando se sabe o que Deus quer, não há motivo para ficar parado. Não há razão para ficar parado. Deus mandou Abraão para Moriá e foi para lá que ele foi. Moriá significa manifestação de Yahvé. É no monte da obediência que Deus se manifesta. Quarto lugar. Sua fé transforma provas em adoração. Diz o verso 5 que ele diz assim: depois de adorarmos. Depois do quê? Como assim? Eu vou subir um monte, oferecer o meu filho em sacrifício e eu vou adorar? Eu subo um monte e eu vou adorar, vou levar o meu filho em sacrifício e eu vou adorar a Deus? Sabe por que Abraão adorou? Porque ele cria em Deus e ele não tinha intenção de trazer de volta um cadáver. Abraão faz da prova um ato de adoração. Irmãos, eu orei muito a Deus pedindo ao Senhor que Ele me ajude. Porque adorar a Deus na coisa boa, até o ímpio faz. Adorar a Deus saindo de carro ou indo aqui para o aeroporto, um mês de férias em Londres, nós vamos adorar o que a Deus nisso? O grande desafio de Deus é fazer da prova, da dor, do vale, um ato de adoração. Deus precisa levantar essa geração hoje.
Mas precisa, irmãos, Deus precisa levantar uma geração nova, que não adora a Deus simplesmente por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Por quem Ele é. Imagine você, eu me coloquei aqui, lá no monte, passando pelas gramas, eu e o meu Isaac. Deus aparecer para mim na madrugada e dizer: pastor querido, meu filho, pega o seu filho e suba ao monte mais alto de Londrina e mate-o lá e o sacrifique a mim. Meu Deus. Você consegue se colocar no lugar de Abraão nessa noite? De dar o teu Isaac? De dar a ele aquilo que ele lhe deu? De adorar a Deus na dor? Quantos de vocês conseguem adorar a Deus na perda? Na dor? Irmãos, esse texto não é para qualquer um. Adorar a Deus na dor não é para a grande maioria. Não é. Você ir fazer algo que você não entende com a sua mente, com a sua massa cinzenta, e você ir fazer algo sem entender e adorar a Deus. Quinto, Abraão crê na ressurreição de todas as promessas de Deus. Ele diz no final do verso 5, voltaremos para junto de vós. Irmãos, escuta algo aqui. Não havia relato de ressurreição na história, mas quis Deus que no texto aqui de Gênesis não fosse expressado esse sentimento que Abraão cria. Mas diz o autor de Hebreus, em Hebreus 11:19, que Abraão cria em Deus que ele podia ressuscitar Isaque. Vocês não entenderam? O autor de Hebreus diz lá na galeria dos heróis da fé, que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque, caso ele imolasse o filho. É preciso crer para ver. Quantos aqui creem para ver? Isso é um deleite. Essa geração precisa crer para ver. Abraão creu, depois ele viu. E por que Abraão creu? Por causa de Gênesis 21:12. Em Isaque será chamada a sua descendência. Se temos promessas, precisamos crer. Se temos promessas, precisamos crer. Irmão, sabe o que eu tenho aprendido? A vontade de Deus jamais contradiz a promessa de Deus. Eu vou repetir. Ainda que você não entenda, mas a vontade de Deus levará você obrigatoriamente para o centro da promessa de Deus. Para o centro. Irmãos, porque Deus não tem sonhos. Deus tem planos, Deus tem promessas. Deus não sonha, Deus cumpre. E o que Ele quer, se cumpre. Se cumpre. Terceiro lugar, a fé crê na provisão divina. Duas expressões revelam a ênfase dessa passagem. A primeira está no verso 8. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro do holocausto. E no verso 14, Deus proverá. À medida que subiu o monte Moriá, Abraão estava seguro de que Deus iria prover a sua necessidade. E aqui há três coisas. A primeira, Abraão não podia depender de seus sentimentos.
Não podia. A Bíblia não nos informa em nenhum momento o sofrimento de Abraão, apenas a sua prontidão para obedecer sem discutir e a sua confiança na provisão divina. Irmãos, se no meio da dor e daquilo que Deus nos pede a fazer, se eu for querer entender o que Deus me pede, e se você for querer sentir no seu coração para fazer, você não vai fazer. Porque fé não se sente, fé faz. A fé obedece. Abraão não podia sentir, ele podia obedecer. Não sinta nada, apenas obedeça. Segundo, é que Abraão não podia depender das pessoas. Eu escrevi isso aqui porque eu não cria no que eu vou falar para vocês, mas Deus tratou a mim e a Luciana tanto com essa questão aqui que eu resolvi escrever. Por que que Abraão não podia depender de pessoas? Sara havia ficado em casa. Diz o verso 5 que os 2 servos estavam aguardando no campo. Somente Abraão e Isaque rumam a Moriá. Irmãos, agradecemos a Deus pelos amigos e pela família, mas haverá provas que teremos que enfrentar sozinhos no monte do Senhor. Não haverá amigos, não haverá pastor, não haverá ninguém. Ninguém. Apenas você e o Jeová Jireh. Você e Deus. Sabe, nessas horas que estamos aparentemente sozinhos, nós podemos experimentar o que Deus pode fazer. Ninguém ao redor, ninguém para ajudar. E terceiro, diz o verso 13, que Deus proveu o cordeiro, e um cordeiro tomou o lugar de Isaque. Assim Abraão descobriu um novo nome de Deus, é o Jeová Jireh. Esse nome nos ensina a entender algumas verdades sobre a provisão do Senhor. Irmãos, escutem, quem disse essas 5 coisas foi John Stott em seu livro. A primeira, ele cita a provisão do Senhor em 5 perguntas. A primeira, onde o Senhor provê as nossas necessidades? Onde? No lugar do seu apontamento. Abraão estava onde Deus mandou, do jeito que Deus mandou e na hora que Deus mandou. Por isso Deus proveu para ele. A estrada da obediência é a porta aberta da provisão. Não temos o direito de esperar a provisão de Deus se não estamos no centro da vontade de Deus. Por favor, escute. Ninguém de nós tem, se nós não estamos onde Deus quer. Segundo, quando o Senhor provê as nossas necessidades, diz o verso 13, exatamente quando nós temos a necessidade e em nenhum minuto antes. Abraão levantou o cutelo para matar o filho e Deus disse, não estenda a mão sobre o rapaz, não lhe faças nada. Irmãos, do ponto de vista humano, isso pode parecer muito tarde, mas Deus nunca chega atrasado. Nunca. Olha, eu quero dizer isso para vocês, debaixo da autoridade de Jesus. Ele não se atrasa. Ele nunca se atrasa. Ele chega na hora para fazer o que Ele quer fazer. Terceira pergunta. Como o Senhor provê as nossas necessidades? Por caminhos naturais e também sobrenaturais. Diz o verso 13 que Deus não enviou um anjo como sacrifício, mas mostrou um cordeiro preso pelos chifres. Deixa eu falar outra coisa para vocês que eu não cria.
Irmãos, eu era bem cético para as coisas de Deus. Deus pode fazer muitas vezes de maneira natural, mas outras vezes Ele faz sobrenaturalmente. Deixa eu dar um exemplo a vocês. No ano de 2018, eu quero crer que eu e a Luciana foi o ano mais difícil para nós, no nosso ministério. Eu perdi um emprego que eu ganhava 14 mil reais por mês. E Deus foi, até que eu cheguei na lona. O ano de 2018, sabe por que eu disse a vocês que eu não cria em algumas coisas? E Deus usando pessoas, quando eu ia ministrar em algumas igrejas, você precisa aprender a confiar em Deus. Você espera de pessoas e não de Deus. Você depende muito do que as pessoas podem lhe fazer, mas o Senhor quer ensinar você a depender dEle. O ano de 2018, a Luciana está lá no fundo. Toda virada de mês, aparecia 500 reais no meio da minha Bíblia. Você tem fé para crer nisso? 500 reais, todo mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Início de 2019, Deus me levou para outro lugar. Irmãos, Deus faz o natural, mas Ele faz o sobrenatural muitas vezes. Muitas vezes, você, se está no centro da vontade de Deus, você precisa esperar o natural, mas o sobrenatural pode vir e surpreender você e a mim. Quarto lugar, a quem Deus dá a sua provisão? A quem? Para todos aqueles que confiam nele e obedecem às suas instruções. Irmãos, escuta algo aqui. O Senhor não tem obrigação de abençoar as minhas ideias e nem os meus projetos, mas Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Vou repetir. O Senhor não tem obrigação de abençoar as minhas ideias e muito menos os meus projetos, mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas, as suas. E quinto, por que Deus provê as nossas necessidades? Simples, para a glória do seu próprio nome. Sabe o que aconteceu lá em Moriá? O nome de Deus foi glorificado, porque Abraão e Isaque fizeram a vontade de Deus. Abraão e Isaque fizeram a vontade de Deus, a plena vontade de Deus. Mateus 6,33, há um pedido e uma promessa. Há uma ordem e uma promessa. Qual é a ordem de Jesus? Busque o reino de Deus e a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. E qual é a promessa? Quando buscamos as coisas de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Ah, se entendêssemos isso, viríamos no culto de oração, viríamos no culto da quarta-feira com alegria no nosso coração, viríamos nos cultos alegres, felizes. Por quê? Porque Deus provê todas as nossas necessidades quando andamos no centro da sua vontade. Quarto lugar, irmãos, aqui eu abri uma lacuna e é muito interessante. A fé aponta para o maior acontecimento da história. Isso aqui é texto de ceia, mas eu resolvi falar. Se existe um fato que revela a glória de Deus no Velho Testamento, é a história de Abraão e de Isaque. Essa história é o mais belo tipo da Bíblia, da caminhada do pai e do filho rumo ao Calvário. Várias verdades sobre a expiação são vistas aqui. São 4. A primeira, o pai e o filho agiram juntos.
Gênesis 22, 6 e 8, somos informados duas vezes que o pai e o filho andaram juntos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, e 1 João 3,16 diz que Jesus amou aqueles por quem morreu. Mateus 3,17 diz que o pai amava o filho e o filho amava o pai. Abraão não negou seu único filho, e Romanos 8,32 diz que o pai não poupou seu único filho, antes o entregou por nós. O entregou por nós. Segundo, é que o filho tinha que morrer. Abraão pegou o cutelo e o fogo, ambos instrumentos de morte. No caso de Isaque houve um substituto. Mas ninguém pôde tomar o lugar de Cristo na cruz. Só Ele poderia morrer em nosso lugar. Só Ele, o único. Isaque não suportou nem o cutelo e nem o fogo, mas Jesus suportou ambos. O pai de Isaque estava lá, mas o pai desamparou o filho na cruz, quando ele se fez pecado por nós. Que glorioso! O filho teve que carregar o fardo do pecado sobre os ombros. A lenha é mencionada em Gênesis 22, 5 vezes, mas diz o verso 6, que Abraão colocou sobre Isaque, seu filho, a lenha do holocausto. Irmãos, Deus fez cair a iniquidade de todos nós sobre os ombros do seu filho na cruz. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus se fez enfermo por nós, e a enfermidade que ele levou na cruz não foram as nossas doenças, foram os nossos pecados que ele levou na cruz. Ele se fez enfermo por nós. Ele não levou sobre si as nossas doenças, não, ele levou sobre si a nossa doença chamada pecado. Pecado. Isaque levou o fardo pesado e não morreu, mas Jesus carregou a cruz e na cruz morreu. Quarto, o filho foi levantado da morte. Irmãos, isso é um deleite. Isaque morre aqui apenas no sentido figurado, mas Jesus realmente morreu e ressuscitou. A próxima vez que ouvimos falar em Isaque é quando ele se encontra com a sua noiva, em Gênesis 24, 63. Sabe o que isso mostra para nós? O próximo e glorioso evento no calendário de Deus é a vinda de Jesus para encontrar a sua noiva, a igreja. Ele vem. Ele virá buscar sua noiva, a igreja. Quinto e último lugar, vamos relembrar os pontos. Irmãos, isso aqui é tão forte. A fé suporta provas. Todas as provas. Quem tem fé suporta provas. Vou repetir: quem tem fé suporta provas e não sucumbe, não desiste. Segundo, a fé vence dificuldades para obedecer, mesmo sem entender. Vou repetir: a fé vence dificuldades para obedecer, mesmo sem entender. Terceiro, é que a fé crê na provisão do Pai. Irmãos, Deus provê.
Deus tem provido tudo o que tem nos faltado aqui em Londrina, hein, amor? E nada tem nos faltado aqui, porque Deus provê. Quando vai faltar, Deus levanta alguém para prover. Creia nisso. Ele provê tudo o que precisamos. Tudo. Quarto, a fé aponta para o maior acontecimento da história. E quinto, e é profético, a fé é recompensada. Irmãos, existe sempre um fim glorioso depois das provas. Sempre. Se tem uma coisa que Deus não faz, é desperdiçar o sofrimento. Ele não desperdiça uma gota. Comentando esse texto, Charles Spurgeon disse que as promessas de Deus jamais são tão brilhantes como na fornalha da aflição. É na dor que as promessas de Deus brilham. Elas brilham. Abraão recebeu 4 bênçãos de Deus por causa de sua fé obediente. Eu termino. A primeira, Abraão recebe uma nova aprovação de Deus. Olha os versos 11 e 12. Mas do céu bradou o anjo do Senhor. Esse anjo aqui é o próprio Deus. E ele disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Irmãos, meu pai, Abraão andou com Deus a vida toda, e o que Deus lhe disse aqui: agora eu sei que temes a Deus. Agora, depois do quê? Da prova. Um homem pode ser provado e desaprovado por Deus. Você pode ser provado e não ser aprovado por Deus. Mas o que Deus disse a Abraão? Você foi provado e aprovado, não por ninguém da terra, mas pelo Senhor dos exércitos. Abraão é um homem provado e aprovado pelo céu. Irmãos, se existe algo que Deus se deleita, é quando nós entramos pela prova, pela dor, e não reclamamos, não murmuramos, não praguejamos, não paramos, não pensamos em voltar a tomar brama, não pensamos em voltar a fumar, não pensamos em voltar a fazer aquilo que fazíamos antes, mas caminhamos, 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 e saímos do outro lado. E quando saímos do outro lado, o próprio Deus está lá e diz: você foi provado e aprovado pelo céu, meu filho. Não desista, continue, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, continue caminhando no meio da vontade de Deus, e você receberá a aprovação não do pastor da igreja, mas do sumo pastor. Aliás, você pode até ser reprovado por mim e aprovado por Deus. Escuta isso aí, hein? Tem muito pastor reprovando quando Deus aprova. Tem muito obreiro que foi desaprovado e o homem aprova. Irmãos, a melhor coisa que existe para um homem é ser aprovado por Deus. Segundo, ele recebeu de volta um novo filho. Olha o verso 13. Olha aí comigo. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos.
Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Amado, por favor, me ouça. Deus deu Isaque a Abraão. E Abraão deu Isaque de volta para Deus. Russell Shedd comentou algo que, quando eu li a primeira vez, deu até uma fisgada na espinha. Por favor, escute. Não é para quem está em casa, é para nós que estamos aqui. Precisamos ter cuidado para que os dons de Deus não ocupem o lugar de Deus. Precisamos ter muito cuidado para não colocarmos o que Deus deu acima daquele que deu. Eu vou repetir, a repetição é pedagógica. Eu vou melhorar ainda mais o negócio. Se Deus lhe der algo na terra, e Ele ver que você está colocando o que Ele lhe deu à frente de Deus, Ele lhe pedirá o seu Isaque. Se Deus ver que você está colocando o apartamento que Ele lhe deu à frente daquele que lhe deu, Ele vai pedir o seu apartamento, diz o Senhor. Se Deus lhe deu um trabalho, e você tem colocado o seu trabalho à frente de Deus, não vem na oração, não vem nos cultos, sabe o que vai acontecer? Ele vai pedir o seu Isaque. Receba. Isso não é diabo, não. Quantos de nós deixa de fazer algo que fazíamos por causa de coisas que Deus deu? Conhece alguém assim? Vinha na igreja na segunda, vinha na igreja na quarta, vinha na igreja no domingo, vinha na igreja, porque Deus deu, ele sumiu. Sabe o que vai acontecer? Ei, me dá o seu Isaque. Durma com essa palavra. Suma da igreja, suma mesmo. Não venha nos cultos, fique em casa. Fique em casa como a maioria, fique em casa. Sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir? Sou eu. Me dá aí o que eu te dei. Que delícia! Que gostoso! Russell Shedd comenta ainda que em Gênesis 21:12, em Isaque seria chamada a sua descendência. Abraão colocou Isaque no lugar que não deveria colocar, e Deus pediu Isaque. Rapaz, irmãos, escute essa palavra. Eu tremo com isso aqui, viu, pastora? Sinceramente. Eu colocar algo que Deus me deu à frente do que me deu. Irmãos, vocês ouviram essa palavra? Dê tudo o que você tem. Tudo. E espere o novo da parte de Deus. Tudo. Dê tudo. Terceiro, Deus deu a Abraão agora uma nova segurança. Olha o 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela
serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão já tinha ouvido essas palavras antes, mas agora elas têm um toque especial para eles, porque ele venceu a prova maior. Deus pôs Abraão à prova, e Abraão passou. Hebreus 6, 14 e 15, Deus já havia dito: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ei, tenha paciência. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está com você no monte e no vale. Deus anda com você por onde você for, onde os seus pés pisarem, Ele anda com você, Ele está com você. William Cooper disse que por trás de toda providência feia, carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Aleluia. Você está olhando, está obscuro, está feio, está escuro, está carrancudo, mas logo ali, Ele está lá de braços abertos, esperando você, com algo novo que só Ele pode te dar, com algo novo que só Ele pode nos dar, ninguém da terra pode nos dar. Logo ali, Ele espera-nos, de braços abertos. Irmãos, a nossa segurança está em Cristo. Toda a segurança que precisamos vem dEle, está nele. Esteja no centro da vontade dEle, confie nele. Ele faz o necessário, pastora, todo o necessário. E último, Abraão aprendeu um novo nome de Deus. O verso 14 diz: o Senhor proverá. O Senhor proverá. No monte do Senhor, o Senhor proverá. Aquele cordeiro sacrificado em lugar de Isaque apontava para Jesus. Séculos depois, em João 1:29, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus proveu para você e para mim. Deus proveu o que você precisa sempre. Deus proveu o que você precisa sempre. Sempre. Eu termino. Eu citei essa frase domingo passado. E foi Hudson Taylor que comentou a maioria das coisas que eu falei aqui. Ele disse o seguinte: depois que ele entendeu o Ebenezer e o Jeová Jirê, essa placa a Luciana quer colocar lá em casa. Quando ele entendeu 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. E quando ele entendeu aqui o Jeová Jirê, ele correu na porta de entrada da sua casa e colocou uma placa com 2 dizeres: Ebenezer e Jeová Jirê. Quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas quando eu olho para frente, eu vejo o Jeová Jirê, eu vejo a promessa de Deus, porquanto eu não preciso temer. Quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus. Irmãos, como eu vejo a mão de Deus na minha vida, na vida da minha casa. Mas quando eu olho para frente, eu vejo a promessa de Deus, porquanto eu não preciso temer. Você não precisa temer.
porque o Ebenezer nos ajudou, e o Jeová Jirê continuará nos ajudando até o nosso coração parar de bater. Irmão, sabe a palavra que eu aprendo em tudo que eu disse a vocês? É 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. Aos que honram o Pai, Ele honrará. Irmãos, a fé honra a Deus e Deus honra a fé.